Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos algumas professoras voluntárias, a começar pela Mônica Dias, da sede Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a professora Jerusa Garay, de São José dos Campos, em São Paulo, e, por fim, a professora Érica Calvelage, da sede Zona Oeste, aqui de São Paulo. Sejam todas muito bem-vindas. Olá, Danilo. Olá, Pedro. Bom estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui junto com vocês hoje. Olá, muito bom estar com vocês também. Bem, nesse fim de ano ficamos pensando sobre que tipos de elementos poderíamos trazer aqui em nosso podcast para conversar sobre esse episódio especial do Natal, já que essa publicação está saindo exatamente no dia de Natal, e pensamos na conversa sobre uma virtude muito importante que é a compaixão. Primeiro, então, gostaria que vocês nos trouxessem os elementos centrais para começarmos a trabalhar essa ideia da compaixão, o que poderemos entender como a compaixão e como poderemos associá-la a essa ideia tão presente, tão premente durante esse período de Natal. Bom, é interessante que nesse período do ano, né, estamos chegando aí no Natal, passagem de ano, é sempre acontece, né, da gente ser tomado por vários sentimentos, né? Certamente a compaixão é um desses sentimentos que afloram, né? Não que só existam nessa época, mas que afloram e nos envolvem, de certa forma, a todos nós. É como se todos nós estivéssemos um pouco mais tocados pelas necessidades dos demais, né? Pelo sofrimento dos demais. E é muito comum aí aparecer uma grande quantidade, né, de ações humanitárias, né, a expressão da solidariedade, ações sociais, e a compaixão parece que carrega, né, é o carro-chefe desses sentimentos e dessas ações. Traçando um pouquinho a partir do que a Mônica trouxe para nós, né, desse momento do ano em que de alguma maneira, pela celebração conjunta, talvez desse período do Natal, também a passagem do ano, né, se abre esse espaço para a gente tomar um pouco mais de atenção, né, aos demais, né, em especial ao sofrimento e à condição de vida dos demais. A compaixão aparece aí. E aí, como o Pedro comentou, a gente buscar entender o conceito, né, da palavra compaixão. Compaixão, etimologicamente, vem de paixão, que é sofrimento, né, e com, que é junto. Então, passar, né, por esse sofrimento, pela percepção da experiência do outro de uma maneira conjunta, né, viver isso junto. E daí que muitas vezes a gente vai relacionar a compaixão única e exclusivamente com sentir pena, única e exclusivamente com só perceber a condição do outro e sentir alguma forma de pena, né, ou de tristeza pela condição do outro. E uma das coisas que, do ponto de vista da filosofia, em especial da filosofia maneira clássica, em que a gente busca levar tudo a uma vivência prática, a gente vai justamente colocar esse ponto de reflexão, né? Se é suficiente eu só me compadecer da condição do outro que está numa condição de mais sofrimento ou mais desafios, maiores dificuldades, ou quais são as ações, né? O que eu posso efetivamente fazer a partir desse sentimento, dessa vivência da compaixão. Enquanto vocês estavam aí explicando nesse início sobre esse sentimento que acaba sendo muito comum nessa época do ano,
estava aqui me perguntando por quê. Por que será que nessa época do ano, ou em algumas épocas do ano específicas, a gente acaba se abrindo um pouco mais, individual e coletivamente, a sentimentos de compaixão, de caridade, de generosidade. E o Natal é uma época bem especial em relação a isso. E uma das respostas que me veio aqui, nessa breve reflexão, ouvindo vocês, é que o fato de muitos seres humanos em muitos pontos do planeta, em muitos países, estarem vivendo algo parecido conosco, todos mais ou menos no mesmo dia, comemorando uma data festiva específica, que ainda tem muita relação com sabedoria, com nascimento, uma série de símbolos. Isso tudo, esse movimento conjunto, essa espécie de união, de unidade, de propósito, de movimento, acaba nos fazendo refletir sobre como estariam passando por essa circunstância outros. A gente passa de alguma forma, nós estamos em uma condição, mas como será que os outros estão passando por essa data festiva? E olhar para o mundo hoje nos permite perceber que tem alguns seres humanos que passam por esses momentos de uma forma um pouco mais dolorosa, um pouco mais sofrida. E por mais que todos os seres humanos tenham as suas dificuldades, as suas adversidades, seus contextos, cada um com o que tem que lidar, talvez cada um de nós também possa ter ainda mais compaixão e perceber como poderia ajudar. E aí vem esse conceito de compaixão com compartilhar ou estar junto em um sofrimento, em uma dor, ou em alguma circunstância mais adversa, mas fazer algum movimento para ajudar a aliviar essa dor, aliviar esse sofrimento. Então, é algo como um despertar de uma generosidade por perceber a condição dos demais e, por alguns instantes, sair de uma casca de egoísmo, de egocentrismo e abrir o coração para algo a mais. Esses momentos acabam propiciando isso com mais abertura. A gente está falando da compaixão, né, relacionado com esse momento do ano, que certamente está ligado com o Natal, e a gente observa que todo mundo ocidental, pelo menos, né, tem essa influência do cristianismo, né, independente de estarmos associados, né, individualmente a uma religião ou não. A cultura ocidental, né, a estrutura de pensamento ocidental tem muito da influência das ideias e dos valores cristãos. E a compaixão é uma dessas virtudes que a gente encontra com muita ênfase, né, na história de Cristo, nos símbolos, nos mitos, né, que a gente encontra relacionados com a sua passagem. Né, Jesus Cristo, muitas vezes, nos relatos, né, que a gente encontra, expressa, né, a compaixão pela humanidade. Esse sentimento de cuidado, né, de ajuda, de amenizar a dor, o sofrimento de todos os seres em vários níveis, né, não só as dores físicas, materiais, mas em todos os níveis, também psicológicas e espirituais. Mas é interessante que não só no Ocidente a gente tem essas referências, né, em grandes seres que transmitiram e continuam transmitindo mensagens espirituais. No Oriente, em especial na Ásia, a gente tem a figura de uma divindade, né, que também pode ser entendida como um Bodhisattva, que é a figura de Kuan Yin. Né, Kuan Yin é um Bodhisattva, né, uma senhora da sabedoria, muitas vezes é representada como uma figura feminina, que é conhecida como Bodhisattva da compaixão. Então, e essa ideia, né, da compaixão, principalmente desses seres divinos que encontram uma forma de estar junto dos seres humanos,
para não só sentir com eles a sua dor, o seu sofrimento, as suas necessidades, mas atuar objetivamente, né, trazendo algo que possa amenizar suas dores. É sempre uma grande inspiração, né, embora esses sejam seres muito grandes espiritualmente, mas é tão importante que todos nós tenhamos referência, né, tenhamos um modelo profundamente humano para nos inspirar na nossa caminhada. Eu ouvi atentamente cada uma de vocês e a palavra empatia que foi dita pela Jerusa é muito interessante porque se fala muito disso hoje em dia e é interessante refletir o quão pouco a gente vive isso em uma ação diária, cotidiana. A gente falha muito nesse ponto. Colocar em ação as coisas, como vocês falaram, ou seja, colocar em ação a generosidade, ir contra o egoísmo. A própria Mônica mencionou o avatar Jesus Cristo, que é um ser iluminado, que trouxe para a humanidade uma mensagem de compaixão. Tamanha a força moral, a força profunda que tem essa mensagem. E é importante a gente suavizar o nosso coração, sobretudo nesse momento em que a gente vive, nessa fase do ano, em relação também ao momento histórico. Há muita dureza nos corações e esse momento do ano é muito importante porque nós temos um ar de generosidade, doamos alimentos às pessoas que passam fome, que necessitam, não só aqui, mas em vários lugares do mundo. Mas além dessa miséria que nós temos, que é algo concreto e objetivo, há uma miséria moral e há algo que nós precisamos mudar dentro de nós próprios. E isso leva tempo, é um despertar profundo que vai nos levar certamente a resolver a raiz desses problemas materiais. E por essa razão gostaria que vocês falassem desse processo de despertar, da importância de não perdermos a esperança no mundo de hoje, porque quando a gente liga a TV é uma notícia pior do que a outra e isso vai, claro, nos afastando dessa ideia da esperança. Bom, Danilo, acho que eu queria começar pegando uma palavra que você mencionou aí, uma virtude que é a empatia. A empatia, ela é bem, etimologicamente, bem parecida com a compaixão. E do ponto de vista psicológico e até fisiológico, né, do nosso cérebro, né, das ondas e tal, né, para quem gosta aí de entrar nessa zona, a empatia está relacionado com eu conseguir me sincronizar, né? Então eu vejo alguém passando por uma situação e aí o que se diz é que a gente sente, né? Sente a mesma coisa que a pessoa sente, inclusive, né? Do ponto de vista, aí, como eu falei, das nossas ondas, ativa as mesmas áreas e tal, existem pesquisas a respeito disso. E uma das coisas que se fala é que justamente só a empatia ela pode nos causar até uma forma de exaustão, porque a gente fica só sentindo e não muitas vezes não consegue agir. E existem autores que falam de que justamente a compaixão quando a gente tem essa capacidade de sentir, mas tem o discernimento para agir em relação a isso, para sanar a causa da dor, que foi um pouco até do que a Erika comentou antes, né? E aí talvez entre algo que é uma reflexão importante para nós, justamente nisso que você falou da miséria moral, é que se a gente só sentir pelos demais, a gente não vai conseguir fazer um movimento, que muitas vezes é esse movimento que envolve uma revisão, né, dos valores que direcionam a nossa vida, da forma de vida que a gente tem, que vai permitir a gente poder gerar outras possibilidades, né, para quem sabe um dia a gente chegar num mundo em que tenha menos sofrimento e menos angústia de uma maneira mais ampla. Eu entendo como bastante desafiador, que é a gente assumir que
a miséria, né, e os desafios físicos, concretos que a gente tem no mundo, são resultado de uma ausência de certos valores éticos, valores morais, do que direciona o nosso comportamento, né, como também a gente já falou aqui, né, quando há muito egoísmo, quando há muita ganância, tudo isso vai gerando uma condição que geram todas essas formas de sofrimento possíveis. Então, há uma necessidade de a gente, talvez nesses momentos, a ação também não é só a doação, né? Não é só eu doar algo fisicamente, concretamente, né? E às vezes até para aliviar um pouco a nossa pequena angústia que a gente tem com, às vezes, a grande angústia, né, que muitas pessoas vivem no mundo, a gente faz ações que são concretas, mas são distantes, né? A gente faz uma doação à distância, a gente contribui com a cesta de algum lugar, e que são coisas boas, são importantes, mas nem sempre vão se refletir numa revisão, talvez, dos nossos comportamentos cotidianos que continuam gerando as condições que mantêm, né, essas situações de miséria e sofrimento que a gente tem no mundo. Existe uma tendência que, enquanto a Jerusa colocava as ideias, estava percebendo, existe uma tendência em a gente querer ser muito imediatista. E quando vê alguém com uma dor física, se tem essa empatia e consegue sentir a dor, quer ajudar a resolver logo aquilo que está aparecendo. Ou se vê alguém passando alguma necessidade, precisando de algo para comer, algo para se cobrir, para se vestir, a gente também, quando sente isso, quer apoiar, quer fazer alguma ação. Isso já é uma demonstração de algo valoroso, querer ajudar. Mas isso que o Danilo trouxe, você também, Jerusa, traz uma ideia mais profunda da verdadeira causa, né, das dores. A gente pode encontrar essa reflexão em muitos filósofos por aí. Talvez o mais diretamente relacionado com isso seja o que a gente conhece como Buda, o Buda histórico, Siddhartha Gautama. E em todas as suas reflexões ao longo da vida sobre a causa das dores, uma das suas principais conclusões é de que a causa da dor é a ignorância, ou a falta de conhecimento das leis da vida, a falta de conhecimento da nossa função, do nosso papel, falta de conhecimento do que a gente tem a construir como seres humanos, que faz com que muitas vezes a gente tenha uma série de dores que são consequência de algo mais íntimo. E levando isso em consideração, realmente faz muito sentido a gente aliviar os sofrimentos na medida do possível, de agora, mas também trabalhar a longo prazo. E trabalhar a muito longo prazo, trabalhar a longo prazo seria trabalhar de forma pedagógica, trabalhar para se educar como ser humano e para conseguir ir levando reflexões, instigando uma busca de conhecimentos, uma busca de compreensão mais profunda da existência, para ir sanando essa grande falta, para ir cada vez mais ampliando a sabedoria e reduzindo a ignorância, e assim realmente conseguindo ter menos dores de uma forma mais duradoura, e não só pequenos lampejos de respiro e depois um retorno àquilo. E por isso talvez trazer os dois elementos concomitantemente, sempre promovendo esse algo a mais e não só dando peixe, mas ensinando a pescar, possa ser algo efetivo, que vai ser também uma expressão de uma compaixão e vai ter uma eficácia em relação a todo esse panorama geral que a gente pode observar no mundo hoje. Esses tempos duros que Danilo falava, né, que muitas vezes leva a maioria das pessoas à indiferença, a se justificar como essa a causa do egoísmo, né?
mas nós podemos pensar de uma outra maneira. Como, resumindo talvez o que já foi falado aqui, a gente pode identificar 3 grandes males, né, do mundo, que é o egoísmo, o materialismo e a ignorância. E um se apoia no outro. E que penso que talvez esses sejam, sinteticamente, né, a causa desses momentos duros que a gente tem vivido. Porque até nos momentos em que a gente se comove, né, com o sofrimento alheio, e muitas vezes a gente usa o termo fazer algo para os necessitados, em geral, na maioria das vezes, né, a gente consegue reconhecer ou identificar as necessidades materiais das pessoas, né, como a Érica estava falando. Necessidades materiais de um abrigo, de um alimento, de uma roupa, e isso move muita gente, porque parece que também a compaixão e a solidariedade são inerentes aos seres humanos. Mas muitas vezes isso se torna muito limitado, porque a gente só consegue ver as necessidades materiais, pelo nosso grau de materialismo mesmo, como nós estamos afetados por isso. E podemos assim exercitar, né, um pouco de inegoísmo ou de altruísmo, mas também apelar, vamos dizer, né, para um outro aspecto que é a sabedoria ou o discernimento, para reconhecer outras necessidades humanas além das materiais, que é só uma consequência dessas outras carências ou necessidades mais profundas, como compreender o sentido da vida, outros valores como a própria solidariedade, a inteligência, a sensatez para buscar soluções, e essa outra dimensão mais profunda da vida que não se restringe a coisas materiais. Há uma dimensão imaterial, que a gente pode chamar de metafísica ou transcendente, que está por trás de todas as outras necessidades. E que talvez haja uma maior carência, inclusive. Então, é lógico que as necessidades materiais devem ser atendidas. Nenhum ser humano com coração, né, pode ficar indiferente a alguém que esteja passando uma necessidade material. Mas também penso que é excelente exercício de humanidade ampliar um pouco a nossa visão para as outras necessidades. Conhecer, de encontrar as causas das coisas, encontrar o sentido da vida. Talvez esteja nessa gama, né, de necessidades mais profundas do ser humano. Ouvindo a Mônica falar agora, me veio também uma recordação dentro dessas necessidades, né, imateriais, e a nossa necessidade de relação humana, né, e de trato humano. E eu me recordava de um filme que chama O Solista, que conta uma história verídica de um rapaz que era músico profissional e por uma série de problemas virou morador de rua, e um jornalista encontra ele e começa a ter uma relação com ele por essa compaixão, e até assim, nossa, era um músico muito talentoso, né, e por uma série de problemas acabou ficando na rua. E uma das coisas que aparecia ali era o que às vezes acontece com a gente quando a gente tem esse sentimento de compaixão e quer ajudar, que é um sentimento de superioridade. Então, o jornalista se achava que ele tinha que dizer para aquela pessoa, para aquele outro ser humano, o que ele tinha que fazer, e tinha que dar o direcionamento, e que ele tinha os critérios do que era bom, né? E justamente um dos pontos mais relevantes, né, da história toda
é que o que de mais importante aquele músico precisava era a amizade, e que isso era de maior valor para ele, mais do que talvez a casa que o jornalista esse viabilizou, mais do que as questões materiais, era esse sentimento de ter um ser humano como um amigo e que me trata como igual e que me viabiliza eu reconhecer o que eu tenho de humano em mim. E isso tinha muito mais valor do que as coisas materiais. E talvez seja justamente a partir desse contato humano que a gente pode começar a fazer juntos, né, esse resgate dessa humanidade de cada um, e como um portal de acesso para todas essas outras possibilidades, né, ou visões de coisas mais transcendentes, né, que vão em direção ao entendimento de qual é o sentido da nossa vida, o sentido da gente estar todo mundo vivendo junto aqui e tá aprendendo a viver junto, né, todos esses bilhões de seres humanos tendo que viver junto e compartilhar coisas, né, e tudo isso talvez passe por esse passo a mais, né, de estabelecer essa conexão humana e de aprofundar as nossas relações. E algo que me chama também sempre a atenção nessas necessidades, né, nessas carências imateriais, é a falta de valores, né, esses valores morais que a Érica já tinha comentado. Muitas vezes a gente se depara com circunstâncias ocasionadas, né, motivadas por seres humanos, que nós classificamos como pessoas más, né, cruéis, e muitas vezes temos uma tendência a fugir, né, dessas pessoas, a evitar essas pessoas, julgá-las como imerecedoras, né, da nossa compaixão, do nosso sentimento, do nosso respeito. Mas até aí, né, eu vejo que são seres que também precisam da nossa compaixão. Porque uma pessoa que realiza um ato mal, indigno, injusto, tem uma ignorância muito grande em relação às leis da natureza, em relação a si mesmo, em relação aos valores que regem toda a natureza. E lógico que isso tem consequências, né? Mas para despertar essa compaixão, né, de forma tão profunda e tão ampla, em nós como seres humanos, é um desafio muito grande. Porque uma atitude como essa nos traz muito sofrimento. Inclusive para isso, né, para que a gente possa desenvolver a compaixão nesses níveis mais profundos e mais amplos, também é importante desenvolver outras virtudes, como a fortaleza, como o discernimento, a justiça, outras virtudes e outras qualidades que possam nos ajudar a colocar em movimento essa virtude da compaixão. Porque só sofrer, né, junto, né, só compartilhar o sofrimento, muitas vezes nos imobiliza. A gente fica tão dolorido que tende a se tornar também indiferente. Aprender a sofrer sem nos afetar, né? Sofrer junto, mas com a capacidade de ação, ajuda, de sair, encontrar uma solução para essa situação. Camadas em níveis mais profundos também, não só nesses mais imediatos ou mais materiais. E esse ponto que você colocou de ter compaixão por todos os seres humanos, por mais que possam às vezes nos parecer como
indignos da nossa compaixão, realmente é um exercício importante, nem sempre fácil para todos. E algo que me inspira muito em relação a essa ideia é um conceito platônico, que ele traz em um de seus diálogos que como se a humanidade toda fosse uma alma única. A humanidade toda fosse realmente uma coisa só. Que por isso, alguns sábios por aí dizem que a gente deve amar uns aos outros como se fossem nossos irmãos. Porque realmente existem muitos mais vínculos e intercomunicações entre a humanidade do que a gente imagina. E levando isso em consideração, talvez em algum momento a gente vá sentir amor realmente por todos os seres humanos. E enquanto esse amor ainda não foi cultivado ou ainda não flui de forma tão natural, olhar com esse esforço compassivo, com um esforço de compaixão, de perceber as dores que, no fundo, todo ser humano tem. Buscar reparar nesses detalhes, tirar essa camada de indiferença que a gente comentou aí algumas vezes agora, e perceber o outro de forma mais profunda, e percebendo isso com essa fortaleza, com esse discernimento, conseguir encontrar alguma forma de ajudar, de ser generoso, de ser caridoso, de entregar algo a esse outro ser humano. E existem múltiplas formas, cada um de nós pode ser muito criativo nisso, mas conseguir fazer isso vai ajudando a cultivar esse sentimento de amor em relação a esses outros seres humanos. E no fundo faz bem para quem? Faz bem para nós, faz bem para os outros, faz bem para todo mundo. E talvez assim a gente consiga ajudar mais a melhorar nossa expressão de justiça na sociedade do que excluindo quem comete algum erro. Claro que existem necessidades, às vezes, de isolamentos, mas a gente sempre pode ter uma postura de compaixão e a gente pode amar com justiça, colocar cada coisa no seu lugar, mas não deixar de ter esse sentimento, não deixar de ter esse olhar humano, não deixar de ter esse tato, não deixar de perceber a vida e a alma que existe dentro de todos os seres humanos com suas múltiplas expressões. E disso que você falava, Erika, algo que me veio é não perder a esperança na humanidade possível do outro. Isso é algo que me instiga muitas reflexões, que é pensar justamente que quem causa o sofrimento é porque normalmente sofreu muito, né? E se vai criando uma corrente de sofrimento. Então, alguém que sofre, que já sofreu muitas dores, causadas por outros que sofreram muitas dores, e a gente, muitas vezes, né, na humanidade vai perpetuando essa corrente, né, de sofrimento. Então, a forma da gente conseguir cortar essa corrente é com esse sentimento de compaixão e com essa esperança da possibilidade de resgatar e de ajudar, né, esse ser humano a reencontrar a sua própria humanidade, reconhecendo o potencial dessas virtudes todas que a gente tem falado aqui, né? De que sim, existe essa possibilidade. Vai dar trabalho, porque isso significa um desenvolvimento, uma transformação, assim como dá trabalho para qualquer um de nós na medida em que a gente quer se transformar e quer se melhorar, mas acreditar nessa possibilidade, né, e isso abre o nosso coração para a gente aprender a ter esse amor amplo, né, que a gente tem falado aqui. Ou seja, conforme vocês foram falando, foram usando e complementando a ideia da compaixão com muitas outras virtudes, com muitas outras ideias que são necessárias justamente para que possamos ir nos aperfeiçoando nesse processo humano de aproximação de coração para coração. Ouvindo todas as falas de vocês,
me vieram muitos podcasts que vocês mesmos já gravaram em outros momentos sobre o altruísmo, sobre o simbolismo do coração, sobre a dor segundo Buda, né, que vocês mesmas já vieram gravando ao longo dos nossos podcasts, e gostaria que vocês também falaram sobre muitas ações práticas, como bem colocou a Mônica, ações concretas, mas gostaria de perguntar para vocês como a filosofia, nesse processo todo, né, pode ser um grande guia para nos direcionar nesses momentos de reflexão sobre escolhas de vida, sentido, caminho, como a filosofia pode nos ajudar a tomar decisões por compaixão, como colocou a Érica, por um amor justo, por uma capacidade mais harmoniosa de decisões. E aí me vem o símbolo da deusa egípcia Maat, que nos fala bastante sobre esse tema. Ou seja, como nós podemos refletir desde um ponto filosófico para qualquer decisão que tenha fundamento nessas virtudes. Bom, um elemento que, quando eu penso em compaixão, vem esse trecho de um livro. É um livro que se chama Voz do Silêncio. A gente já falou também muito aqui nos podcasts. Mas se me permite, vou ler um pequeno trechinho, que é esse que sempre me vem e que é um bom critério, um bom parâmetro para conseguir agir pela compaixão e não parar na superfície, ir mais a fundo. Que é a ideia de que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, tal como o lótus abre seu coração para sorver o sol matutino. E não deixes o fero sol secar uma única lágrima de dor, antes de haveres tu mesmo enxugado no olho de quem sofre. Porém, que cada ardente lágrima humana goteje em teu coração e ali permaneça. Nem tampouco a enxugues enquanto não for retirada a dor que a causou. Aí é olhar para o outro, sentir cada vez mais e ampliando, abrindo o nosso coração, ampliando essa nossa possibilidade de perceber as dores alheias e perceber quem está à nossa volta. Não se fechar, mas tomar as decisões sempre com esse olhar do coração, que é algo a se refletir o que significa também. Mas conseguir perceber assim e não se contentar com a superfície, não se contentar em só secar a lágrima e tentar, de alguma forma, disfarçar o que está acontecendo, mas sim cada vez ir mais a fundo e perceber qual é a causa. O que será que realmente eu posso entregar aqui? Como eu posso agir diferente? Porque às vezes a causa de alguma dor pode ter a ver conosco, inclusive. Como eu posso me transformar como ser humano para me relacionar melhor, para conviver melhor, para conseguir entregar algo mais harmônico para o meio em que eu estou. Então, isso é um dos pontos de vista que vai motivar muitas ações, acho que pode ajudar a exercitar a compaixão. Com esse ensinamento tão inspirador, né, de Helena Blavatsky, da Voz do Silêncio, realmente nos leva para uma dimensão bem mais alta e profunda. E se a gente pensa na filosofia como amor à sabedoria, está sempre nos instigando e nos ensinando a cultivar e desenvolver as virtudes, né, que são os poderes da nossa alma, dessa dimensão mais elevada, mais pura, mais verdadeira. E eu penso que a filosofia nos ajuda nisso. Quanto mais virtude o ser humano tiver, certamente vai encontrar as soluções mais objetivas e mais justas para o sofrimento humano. Porque ser humano verdadeiramente nos traz essas ideias, né, de que não estamos sozinhos, essa ideia da fraternidade, que temos a mesma origem, por isso somos irmãos, né, somos filhos dos mesmos pais ou do mesmo pai. E
E, fundamentalmente, a filosofia combate a ignorância. Simples assim. É essa grande solvente da ignorância, que se encontra aí nas causas, né, dos males e dos sofrimentos. Então, é assim que eu vejo, né, como a filosofia pode nos ajudar a ser mais efetivos na compaixão, a ter a coragem de não se fechar na indiferença, mas estar ativamente ao lado de quem precisa, de quem necessita, em todas essas dimensões. Não só dessa forma mais restrita, mas ampliar a nossa capacidade de ajuda humanitária. Dentro desse tema que a Mônica trouxe de ampliar, né, acho que tem algo que a gente vai aprendendo na medida em que vai vivenciando a filosofia, de que tudo a gente pode aprender. Eu posso, em algum momento, me reconhecer com pouca capacidade de perceber o outro, com materialismo. Tenho que reconhecer, inclusive, né, a minha própria ignorância, que é aí que começa a busca pela sabedoria, mas sabendo também que é possível a gente aprender, é possível a gente treinar para ampliar o nosso coração, para ampliar a nossa capacidade de percepção dos demais. Então, a filosofia também vai nos ajudar na medida em que a gente vai reconhecendo, né, essas limitações e essas necessidades, a gente começar a criar um plano de trabalho. Como eu vou ser uma pessoa mais compassiva? Como eu vou fazer, né? Como eu vou me treinar? Como eu vou me exercitar? Teve algum podcast até que a gente, em algum desses a gente falou sobre isso, né? Como fazer? E é justamente, tem ações que são muito práticas, muito concretas, e a filosofia como uma forma de vida pode ajudar, né? Pode me dar algumas dicas, né, de como eu posso ir construindo, né? E me construindo no ser humano que eu quero ser, nesse ser humano altruísta, empático, generoso, solidário, compassivo, né? E isso tem como desenvolver. Então, que eu vejo, né? Mais um elemento aqui em relação a como a filosofia contribuir é dessa forma. Bem, então, Jerusa, Mônica, Érica, também ao Danilo, agradecê-las pela reflexão, pelas reflexões trazidas, pelas experiências compartilhadas e principalmente por, nesse período do ano em que temos nos acostumado a receber e a dar presentes, também ter podido, pelo menos eu e os nossos ouvintes acredito que também pensem da mesma maneira, receber um grande presente, que é essa reflexão sobre a ideia da compaixão. Então gostaria de agradecê-las pela presença aqui em nosso podcast, sejam sempre muito bem-vindas e, claro, até as próximas, e deixo esse espaço final também para as considerações de vocês, para fecharmos então esse podcast especial sobre o tema de Natal, publicado também no dia de Natal. Então, aproveitar, agradecer a oportunidade de poder compartilhar essas ideias e aprofundar essas ideias juntas aqui, e desejar que todos possam ter um Natal e um final de ano não só com sentimento de compaixão, mas com ações compassivas e, acima de tudo, que a gente aprenda também que a compaixão não é só com aquele lá longe, né, que necessita de mim, mas também é com as pessoas, às vezes, que estão mais próximas e que precisam de um pouco da nossa compreensão, do nosso carinho, da nossa atenção, e esse também é um momento para a gente oferecer isso. Obrigada, Pedro, pela oportunidade, e aproveito aí para desejar um bom Natal para todos. Também sugerir
que não só espere que seja um bom Natal, mas que cada um de nós possa fazer um Natal bom. Bom, também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês que gravaram um podcast junto e com vocês todos que nos ouvem. E essa é uma oportunidade de nós refletirmos também sobre isso. E talvez não seja interessante a gente passar pela vida de forma automática, ainda mais em datas especiais, são especiais por algum motivo. Poder trazer elementos filosóficos acaba sendo um presente para quem ouve e para quem reflete, para quem fala. E que cada vez mais nossa vida possa ser motivada por reflexões cada vez mais profundas. E que esse sentimento de compaixão nos acompanhe para essa renovação de fim de ano, início de novo ciclo. A gente possa ter cada vez mais compaixão porque o mundo pede isso de nós. E todo ser humano tem algo a entregar. Sem dúvida, Érica. Dessa maneira encerramos então essa nossa conversa, agradecendo a todas vocês também de minha parte e ao Pedro da sede Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta também acessar nosso site, o nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Claude Debussy e chama-se Allegro Vivo, Sonata para Violino e Piano.